Hola chicos y chicas, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal? Vamos a empezar mais uma classe. E aí, galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar mais uma aula 10, né? Hoje vamos falar de produção texto informativo. Então, assim, galerinha, eu vou falar de um tipo, né? Tipologia textual, tá? Quando eu falo de informativo, informação, né? Eu falo de tipologia textual. Porque, assim, vamos dividir aqui, né? Como é que se dá essa divisão. Existem os tipos de texto e existem os gêneros discursivos, tá? Muito do que se fala hoje na sala de aula, né? Se fala muito, o uso dos gêneros discursivos, né? O que são gêneros discursivos? Gênero discursivo, galerinha, é o meio pelo qual a notícia, né? A informação ou a comunicação se propaga. Traduzindo, os diversos meios de comunicação. WhatsApp, Facebook, Instagram, texto escrito, cartinha, bilhete, né? E-mail, tudo isso são gêneros discursivos, né? São gêneros. E os tipos, né, textuais são mais limitados, tá? Então ali eu tenho na minha ramificação ali na tela de vocês, né? Estão vendo agora aí alguns tipos, né? Aliás, os tipos que temos na língua espanhola, tá? Então ali, ó, narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e dialogados, né? Ou seja, narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos e dialogados, tá? Então, ou seja, qualquer gênero que eu pegar, né? Ou seja, qualquer meio de comunicação que eu utilizar, WhatsApp, Facebook, eu vou encontrar uma tipologia dessa daí, né? Exemplo, quando eu estou contando a minha história, falando do meu passado, da minha vida, eu estou fazendo o quê? Narrando. Isso é o quê? Narração, narrativo, né? Quando eu estou fazendo a descrição de uma característica da pessoa, ela é alta, baixa, cabelo encaracolado ou careca, isso é o quê? Uma descrição, um texto descritivo, né? Quando eu estou fazendo uma apresentação de um slide desse aí que vocês estão acompanhando na tela de vocês, chamo o que é isso aí de expositivo, né? Porque está expondo, tá? Textos argumentativos, né? São aqueles textos que necessitam da minha opinião, ou seja, de argumento, né? Ou seja, eu coloco ali, né, aquilo que eu sei e que eu penso, né? A argumentação, tá? Então, assim, o texto informativo, galera, ele está dentro de qual tipo desse aí, né? Ele está dentro do expositivo, porque o texto informativo, ele vai expor o quê? Expor uma notícia, expor um conteúdo, expor uma informação. Então, né, quando eu falo de informação, eu falo de tipo textual, tá? Então, los textos informativos tienen por objetivo transmitir información sobre un hecho o un tema concreto. Esse tipo de texto pretende ser objeto dado que se intenciona em informar, né? Ou seja, galerinha, o texto informativo ele tem por objetivo transmitir a informação sobre um acontecimento e um tema concreto, tá? Por isso que eu tenho que ter cuidado com a notícia e com a informação, porque assim, quando eu falo de narrativo, né? Exemplo aqui, um conto. Um conto é do tipo textual narrativo, né? Conta uma história, né? Eu crio. O que é que prevalece ali? Prevalece a imaginação, a criatividade, né? Então, eu me desloco daquilo que é real, né? E isso eu chamo, quando eu falo de real, eu falo de denotativo, né? Quando no português você está estudando a linguagem conotativa e denotativa, é isso. O que é denotativo? É aquilo que é real, que é concreto. O que é conotativo? É aquilo que é abstrato, que às vezes não existe, ou existe, ou pode não existir, mas não tem nenhuma preocupação com a realidade, né? Então, assim, os textos informativos, eles têm que ter caráter denotativo, ou seja, eles têm que ser concretos, têm que ser real, né? Eu não posso colocar ali, de repente, numa notícia, uma informação, né, que ela digamos assim, foge do campo real e vai para o abstrato, né? A não ser que tenha acontecido mesmo. Então, assim, qual o objetivo, né? Trazer a informação de caráter prático, de caráter, né, ali real, tá?
Aí fala da intenção, né? Además, deve facilitar a compreensão da temática explicada e de dar suficientes detalhes como para que o leitor pueda entender o que é que está explicando. Ou seja, pessoal, tem que ter detalhes, né? Tem que ter detalhes para a pessoa entender o que ela está lendo, tá? Então, estes são os textos informativos, que pretendem o quê? Informar sobre um determinado acontecimento, né? Essa informação tem que ser real, né? Ela tem que ter compromisso com a verdade, ela tem que ser o mais próximo da verdade possível, né? Eu não posso ficar fazendo inferências, né, em notícias, isso aí já são crônicas, já são outros gêneros textuais, tá? E aí temos ali um esquemazinho ali, né, do mapa conceitual ali dos textos informativos. O propósito de informar sobre os diversos temas, né, expor ideias de forma clara, precisa, coesa, né, para que sejam compreendidas por receptor, né? Receptor é quem recebe a mensagem, tá? Quando eu falo de receptor, eu falo de canais da comunicação, né? Quais são os canais pelo que o gênero se propaga, ou seja, que a informação ela circula? Eu tenho um emissor, que é quem está emitindo a informação, eu tenho um receptor, né? Que é quem está recebendo, e eu tenho um canal de comunicação. Qual é o canal de comunicação? É pelo que ele está lendo, né? Por exemplo, o emissor é o jornalista, né? O receptor é o leitor e o canal é o jornal, né? O jornal impresso, digamos assim. Ou seja, o jornal impresso é a maneira que o leitor está tendo a informação. A internet é um canal, né? Um canal em que o leitor pode obter informação de quem emitiu a mensagem, tá? Então, quando eu falo de comunicação, dos eixos comunicativos, eu falo o quê? Do emissor, receptor e o canal, tá? E ali, né, temos ali a questão da linguagem clara e precisa, a questão de pretende que o receptor compreenda acerca do conhecimento que se quer compartilhar, ou seja, a questão da compreensão, né? Se baseia em hechos comprováveis, ou seja, se baseia em fatos reais, comprovados, né? Diz, um ET foi visto em Virgínia, digamos assim, tá, mas qual é o fato que comprova isso? Né? Então tem que ser fatos comprovados, foto, imagem, áudios, alguma coisa assim, né? Não apresenta ou intenta ocultar a opinião do emissor, ou seja, tem que ser imparcial, né, galera? Ou seja, não pode ficar do lado A, lado B, né? Tem que ter caráter impessoal, ou seja, a notícia tem que ser passada de forma clara, sem argumentos ou carregar nenhuma posição, tá? Nenhuma posição argumentativa. Tem que ter dados precisos, né? Palavras técnicas, formais, tá? E introduz o leitor na matéria ou ciência que se aplica, tá? Então, esses são os textos informativos. Estrutura, né? Nós temos a introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é isso? Introdução, desenvolvimento e conclusão, né, galerinha? Quando você está produzindo texto, muitos professores se falam, galerinha, faz a introdução, faz o desenvolvimento, conclui aqui, né? É porque, assim, muitos dos textos que prevalecem a linguagem denotativa, eles precisam dessa estrutura aí, né? Essa estrutura também serve para redação, né? Serve para crônica, para carta ao leitor, carta aberta, né? Serve outras estruturas de texto, tá? Então, o que é a introdução? É o meu início, né, do texto ali. Apresenta o tema, né? O assunto. No desenvolvimento, desenvolve esse tema, né? Sustenta a informação, apresenta dados, estatísticas e, enfim. Na conclusão, expressa a ideia central do texto, né? E traz uma opinião a respeito do tema, né? No caso, no texto informativo, na notícia, essa opinião, geralmente, ela é uma coisa imparcial, tá? Ela é mais referente à temática do que propriamente ao B ali do que se tratou. Aí temos as características, né? Já havia falado anteriormente. Linguagem formal, clara, objetiva, concreta, né? Apresentar fatos e argumentos comprovados, tá? Eu não posso imaginar, tá? Quando eu vou expor uma informação, eu preciso de algo concreto, que realmente aconteceu, tá? Eu também preciso apresentar uma coerência, né, e coesão textual, né, formalidade com a escrita ali da língua portuguesa, né, ou da língua espanhola. Então, tem essas características técnicas, né, de um texto informativo, para, né, ser considerado como tal. A linguagem, né, você não vai utilizar metáforas, né, essa questão de gírias, toda essa questão de recurso estilístico da linguagem, né, você vai prevalecer ali a linguagem mesmo formal. E aí eu tenho alguns exemplos, né, de
textos informativos ali, tá? Os textos periódicos, o que é que são texto periódico? São os textos jornalísticos, tá, galerinha? Periodismo quer dizer jornalismo em espanhol. Aí eu tenho um periódico impresso, né, que é o jornal impresso. Tem telenotícia, com o periódico em la tela, que é os jornais, né, aí apresentados, usando o gênero, né, aí usando a televisão como meio de canal, enfim. Aí eu também tenho os textos científicos, que são os textos científicos, né? Aqueles que apresentam informações técnicas referente por exemplo, ao surgimento da vacina, né? A Pfizer, a AstraZeneca, quando surgiu sobre essas vacinas, são textos técnicos, textos científicos, né? E também trazem notícia, né? Tá? Aqui o exemplo, ó. Anticorrupção denuncia ante um juzgado de la vacunação de los alcaldes sem respeitar os turnos, né? Notícia bem interessante que saiu recentemente no país. O que é que a informação traz aí, galinha? Que está havendo uma corrupção, uma denúncia que o quê? Os políticos estavam se vacinando primeiro, pulando a fila aí, porque tem privilégios, né? E estavam se utilizando desses cargos aí para se vacinar primeiro, tá? O que é anti-lei, né, galerinha? Não existe aí, não deveria existir, né, qualquer restrição por questão aquisitiva ou econômica. Você não poderia comprar vacina ou ter acesso porque tem um cargo privilegiado, né? Existem ali algumas nomenclaturas definidas pelo Ministério da Saúde. Então, esses alcalde em espanhol é prefeito, tá, galerinha? Então, alcalde é prefeito, estavam tomando a vacina sem respeitar o turno, ou seja, sem respeitar a vez, né? Não era a vez deles ainda tomar, né? Tem toda a questão de idade, comorbidade, que são protocolados aí pelo Ministério da Saúde, tá? El País tá ali, né? Um site bem conhecido, indica até vocês acessarem, porque tem muita notícia, né? Aí você pode explorar, até o El País também tem em português, tem em espanhol, enfim. Las secuelas econômicas da Covid-19 em la classe média latino-americana, ou seja, as consequências econômicas do Covid na sociedade latino-americana, né? Fala essa questão mesmo da economia, como a economia tem sido afetada aí pela proliferação do Covid, né? O setor do comércio passou muito tempo fechado, alguns foram impedidos de praticar suas atividades, enfim, né? Causou um desastre econômico em muitos países, né? Ainda somos afetados por isso, né? A notícia fala disso. Há mais de um ano, início da pandemia, da Covid, lá os populares seguem sendo o lugar onde muitas pessoas na América Latina recebem comida diária. Ou seja, o governo tem ajudado nas ruas, distribuindo comida, né? Algumas pessoas que estão na rua, sem trabalho, enfim, né? Fala dessa questão aí. E aí vamos para as atividades práticas, né, galerinha? Temos ali uma notícia, né? Aí quer saber aqui qual o propósito comunicativo do texto. Então vamos ver a notícia ali, ó. Venezuela não atualiza seu dado econômico desde 2014 e queda fora dos programas de donação de vacinas a países pobres. Ou seja, a Venezuela não atualiza os seus dados econômicos desde 2014 e por causa disso ele está fora do programa de doação de vacinas aos países pobres, tá? Qual o propósito comunicativo? Descrever um objeto, narrar um acontecimento, informar sobre um tema ou convencer sobre uma ideia? Qual o tema, qual o propósito aí, galerinha? Informar, né, galera? Eu estou falando de texto informativo, qual é o objetivo? Informar sobre o tema, tá? Questão 2, qual a característica abaixo prevalece o texto informativo? Parcialidade, cordialidade, clareza, objetividade, influência, formalidade, imaginação e criatividade. Clareza e objetividade, né, galera? Isso é o que prevalece no texto informativo, né? Tem que ser claro, tem que ser objetivo, tá? E finalizamos aqui, galera, mais uma aula de hoje, né? Não esqueçam de acessar o portal Eduque, não esqueçam também de pesquisar outros tipos textuais e de ler bastante também, né? Manter atualizado. É isso aí, galerinha. Adiós!